reconciliados com Cristo. Ela não recebeu ainda, ela está como qualquer religião. E graça não é religião. Graça é muito mais do que dizer sou abençoado e não tenho que pagar preço e não tenho que fazer os rudimentos que o sistema religioso exige, porque eu estou na graça. Graça é muito mais profundo do que isso, né? Então a gente já entra nesse assunto. Outro ponto de alguém reprovado: quando essa pessoa aceita, compactua e participa com aqueles que eu chamo de ministérios meia-bomba da graça. Sabe o que é o ministério da graça meia-bomba? Pensando que estão vivendo na graça. A pessoa está participando de um ministério que diz que nós somos salvos para sempre, mas que todo mundo faz reunião de oração. Isso é um ministério meia-bomba da graça. Por quê? Porque está buscando Deus lá não sei aonde, quando você, em lugar de estar falando com Deus, você está perdendo tempo aí, né? Vou te fazer uma pergunta aqui que eu anotei até em vermelho aqui no meu rascunho de hoje. Você iria a um consultório de um dentista que você soubesse que ele não se formou, não recebeu diploma? Você iria no consultório de um dentista para que esse dentista fizesse um tratamento em você? Você iria? Não. Você não passaria nem perto, né? Aí nesse momento você é uma pessoa normal, você está pensando assim, inteligente, né? Mas Pedro Kelly, ele não poderia nem ter consultório aberto e nem se chamar dentista ainda, porque ele não recebeu, não se formou, não foi formado, ele está estudando ainda, ou foi reprovado em alguma matéria, ele não foi formado, sublinhe, está entendendo o que eu estou dizendo, né? Estou comparando, ele não foi formado, então você não iria nesse consultório de dentista, não é verdade? E vou repetir a tua pergunta, Pedro Kelly, ele nem poderia ter consultório aberto. Pois é, essas igrejas que se dizem na graça, que fazem essas coisas todas da lei, não poderiam estar abertos, iguaizinho daquele consultório do dentista que não se formou. Por quê? Porque aquele líder não tem Cristo formado nele. Porque se ele tivesse Cristo formado nele, ele não fazia jejuns, não fazia imposição de mãos, não fazia culto de oração, não se ajoelharia diante de ninguém, nem incitaria que isso fosse feito desse jeito. Porque isso não é graça, isso é meia bomba. Uma graça meia bomba. Poxa, tem uma passagem que Jesus falou, né? Aonde estiverem dois reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. É verdade. Então, como é que não tem que reunir para orar, Pedro Kelly? Isso foi no velho pacto. Quem falou isso foi Jesus de Nazaré. E ele se fez um com o teu espírito depois que ele ressuscitou. Então, é importante que você, no teu pensamento, faça uma linha de separação. As coisas que estavam no velho pacto ficaram lá. No novo pacto, tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo, e em Cristo tudo se fez novo. Agora a oração não é mais Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, livra-nos do mal, perdoa nossos pecados. Não pode orar assim. Por quê? Porque, olha, venha a nós o vosso reino já ficou para trás, porque o reino já chegou. Essa oração era enquanto o reino não havia chegado, estava próximo. Jesus falou assim, vai anunciando para todo mundo que o reino dos céus está próximo. Mas quando ele ressuscitou e instalou o reino dos céus em nós, não é com aparência. Ele disse, o reino está dentro em vocês, ou seja, eu. Cristo mesmo dentro de você. Esse é o reino, né? Então, venha a nós o vosso reino. Perdoa nossos pecados. Ele não já perdoou? Até o padre na missa sabe disso.
Eis aqui o Cordeiro de Deus que veio para perdoar o pecado do mundo. Então ele já perdoou. Se ele já perdoou, eu não posso mais rezar o Pai Nosso? Livra-nos do mal. Já livrou, ele destruiu o diabo, os principados e as potestades, e os expôs publicamente na cruz, diz Paulo aos Colossenses. Quer dizer que o Pai Nosso ficou para trás, meu irmão. Então, Pai Nosso, você tem que inventar, atualizar, adaptar essa reza aí, essa oração aí. Entendeu? Graça. Graça não é o que estão dizendo por aí não, abençoado. Isso me dá muita pena. Muita pena. Né? Tem uma porção de pessoas por aí ensinando os maiores absurdos, dizendo que isso é graça. Outro dia, uma pessoa me perguntou: olha, eu vou num lugar que faz isso, que faz aquilo, e que faz imposição de mãos. O senhor acha que isso não é graça, não é? Eu falei: meu irmão, desculpe, não sou eu que acho. Isso está escrito. Leia em Hebreus capítulo 6, verso 1, 2, 3, você vai ver. Paulo diz: não repita essas coisas, e começa a listar algumas dessas coisas. Isso não é graça, não. Então tem uma porção de gente participando de ministérios meia-bomba da graça, pensando que estão em graça, achando que a graça é só mais uma religião, e se tornam, na verdade, legalistas da graça. Eu vou falar uma coisa aqui que eu anotei também em vermelho. Essas pessoas deveriam estar sentadas e de boca fechada para não falar tanta besteira como estão falando por aí. E o apóstolo Paulo me ajuda. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, ele diz assim: Timóteo era um colaborador de Paulo, que Paulo não podia estar em todo lugar, né? Por exemplo, ele não foi aos Colossenses, a Colossos. Paulo tinha pessoas que ajudavam ele lá. Os colossenses nunca viram a cara de Paulo. Por quê? Porque naquela época não havia internet e Paulo não pôde viajar até lá. Então ele dizia: a vocês que nunca viram meu rosto. Mas tinha lá um colaborador, Epáfras, me parece que esse era o nome dele. Ou seja, Paulo tinha pessoas que eram enviadas e que ministravam em seu nome, ajudadores em vários lugares, né? Então, Paulo enviou a Timóteo a uma certa localidade e dando instruções a Timóteo: olha, aí tem um grupo grande de pessoas, muito cuidado com o que você vai falar para essas pessoas. Trate os mais velhos assim, trate os mais novos assim, trate a congregação assim, cuida da tua própria vida, cuida de ti mesmo e da doutrina, para que você não seja acusado, mal falado, difamado. E começou a dar uma porção de instruções para Timóteo, porque Timóteo estava representando a graça lá. Então, Timóteo deve ter falado: Paulo, tem uma porção de gente aqui que está querendo pegar o microfone e falar sobre a graça. Então, a respeito dessas pessoas que iriam pegar o microfone e falar, o apóstolo Paulo deu um conselho, bem sábio, que eu queria repetir aqui para você que está me ouvindo: que não seja neófito. Neófito, neo, significa novo, né? New, lá do Matrix. New. Neo significa novo. Novo na fé, novo na graça, novo no entendimento, né? Que essa pessoa que for ministrar não seja um neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Diabo com letra minúscula, condenação da sua própria carne. Soberba é uma coisa diabólica, né? Porque está na carne de todos nós. E uma pessoa nova, né, corre o risco de ficar soberba, né? E se essa pessoa ficar assim, ela vai cair num laço tremendo, ela vai se enredar toda. Então o apóstolo Paulo, cuidando da congregação, ele dizia: Timóteo, presta atenção que essa pessoa que você vai colocar no púlpito não seja novo na fé. Porque uma pessoa nova nessa fé, ela não pode falar, não deve falar. Por quê? Porque ela vai se enredar. Primeiro, porque ela não vai apresentar corretamente os mistérios. Segundo, porque quando lhe fizerem uma pergunta, muitas vezes ela não vai saber responder.
E por causa da soberba de sua própria carne, ela vai inventar uma resposta. E aí vai entrar num laço que eu não queria estar na pele dessa pessoa. Então, pessoas que estão pretendendo ensinar a graça sem conhecê-la, isso não forma Cristo no crente. Isso confunde mais do que ajuda. Melhor ficarem calados. Em Colossenses 1, 28 e 29, vai aí outro verso, é tudo isso que eu anuncio. Paulo dizia nesses versos, eu anuncio a Cristo. Eu anuncio que Cristo mora em vocês, ele diz no verso de cima. E depois ele vem dizendo assim, ensinando e admoestando a todo homem gênero, né? Apresentando perfeito em Cristo Jesus. Quer dizer que você está perfeito. Você não tem defeitos no teu espírito. Em Cristo Jesus você está perfeito. Agora, se você não age dessa maneira, está reprovado. Me entende o título? Como não ser reprovado? Em toda sabedoria, diz o apóstolo Paulo. Em toda sabedoria. A graça de Deus é uma ministração, é uma palestra repleta de sabedoria. Você que me acompanha aqui, você percebe a sabedoria, que não é minha, claro, eu nunca disse que era minha, nunca disse que era minha. Eu apenas sou um veículo de exposição para alcançar pessoas como você, assim como um dia eu fui alcançado por esta sabedoria. O que alcança a pessoa não é você ficar ao lado do partido político do momento, não é você arrumar briga com aquele pastor que só vive pedindo dinheiro, não é você condenar uma outra pessoa porque ela pensa diferente de você. Isso não é sabedoria da graça. Isso são confusões e discussões que o apóstolo Paulo, escrevendo, disse assim, não entre nessas discussões que mais acarretam divisões do que crescimento. A graça de Deus, a sabedoria da graça de Deus me diz, me ensina e não me deixa perder tempo com bobagens. Eu, quando vejo um comentário de algum indouto nas redes sociais do nosso ministério, eu simplesmente deleto. Eu não vou responder a alguém que não tem público e quer surfar na onda do nosso público, e o nosso público não está aqui para discutir, nós estamos aqui para ouvir as instruções, entendê-las, colocá-las em práticas e reinar em vida como aprovados que nós somos, né? Por que você está perfeito? Porque Cristo mora aí. Colossenses 1, 27, 28 e 29. Esse é o meu trabalho. E eu combato com eficácia. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.